Cristina Teixeira, CEO da Astrid. Boa! Adorei. Excelente. Adorei a plaquinha. Primeira pergunta. Muita gente está abrindo conta lá fora, que está cada vez mais fácil, né, investir fora do país, dolarizar, etc. Mas pouca gente sabe o processo de sucessão dos ativos lá de fora. Você poderia passar um overview de mais ou menos o que ocorre quando a pessoa falece e tem ativos lá nos Estados Unidos? Com certeza. Então, a gente tem um processo de inventário na falta de qualquer outro instrumento de sucessão nos Estados Unidos. Então, pensa que a conta é no nome de uma pessoa física, essa pessoa física vem a falecer, você tem duas preocupações. O processo do inventário, que é aquele onde o bem é transferido para os herdeiros. Um processo de inventário fora do Brasil, quando a pessoa que falece é brasileira, ele tem que aguardar o inventário brasileiro em primeiro lugar. Depois de feito esse inventário brasileiro, é iniciado então o inventário no exterior. E o juiz no exterior geralmente segue a partilha que foi feita no Brasil para esse bem que está lá no exterior. Então é um processo que pode demorar bastante, imaginando que tem inventários aí que demoram muitas vezes 5, 7, 10 anos ou mais. Muitos bancos, corretoras oferecem alguns instrumentos na conta de pessoa física. Um deles é o Joint Tenancy, que é uma conta conjunta. Então, na falta de um, já tem outra pessoa, pelo menos, que resta como titular da conta, e aí não precisamos pensar em inventário. E a outra é o Transfer on Death, ou TOD, T-O-D. Essa indica beneficiários para substituírem o dono da conta e também evita inventário. Então, beleza, a gente já falou do inventário, agora do imposto de sucessão. Como que funciona? Quanto que é o imposto de sucessão? É que nem aqui, que depende do estado, que varia até uns 8%, né, mas talvez aumente. Como que é lá nos Estados Unidos? Então, o imposto de herança americano, quando você pensa em investidores estrangeiros, que é o nosso caso, brasileiros investindo nos Estados Unidos, ele é um imposto só federal. Até existe o estadual, mas não é algo que o estrangeiro precisa se preocupar. O imposto federal ele vai de 18% a 40% sobre o valor de mercado daqueles ativos na data do falecimento. E existe uma isenção de até $60 mil. Então, é a partir daí que há uma tributação desse imposto de herança. Lembrando que é um processo completamente separado do inventário. Então, todo falecimento ele vai ter duas partes. O inventário, que é a transmissão da titularidade do bem, e o imposto, que aí é com a Receita Federal Americana. Perfeito. E é sobre todos os ativos que eu tenho lá? Ações, ETFs, bondes, dinheiro que eu tenho na conta, ou alguns acabam tendo algumas exceções aí? Existem exceções. Então, não são todos os ativos que estão sujeitos ao imposto de herança americano. São os ativos, via de regra, americanos. Aí você tem ações negociadas em bolsa ou de empresas de capital fechado. Você pode ter fundos americanos, os ETFs também, REITs. O que não está sujeito, que é uma exceção a essa regra? Bonds federais. Tá? Existe uma exceção, bonds, treasuries, esses não estão sujeitos ao imposto de herança americano. E o dinheiro, se for um dinheiro parado na conta da corretora, ele está sujeito ao imposto de herança. Se for um dinheiro numa conta corrente, fora da corretora, ele não estaria sujeito a esse imposto. E os fundos sediados na Irlanda e Luxemburgo? Esses não estão sujeitos, que são fundos não americanos. Tá? Então, todos os fundos que a gente chama de fundos offshore, que não são emitidos lá nos Estados Unidos, não tem também a incidência do imposto de herança lá. Legal, então hoje uma solução que as pessoas têm é o Transfer on Death e o Joint Tenancy, só que o imposto de sucessão não tem como se livrar se o cara investe em ações ETFs, que é a grande parte. Na pessoa física, né? Na pessoa física. E aí que vem a offshore, que muita gente comenta. O que seria uma offshore? Offshore é uma empresa, pensa numa conta de pessoa jurídica e não mais uma conta de pessoa física, fora da sua costa, né? Fora do seu país. É um apelido que foi dado e também muitas vezes vinculado a empresas que estão situadas em paraísos fiscais, que são paraísos onde a gente não tem nem o imposto de renda, nem o imposto de herança. Então, quando você tem essa conta de investimento no nome de uma offshore, que é uma PJ, pensa que uma pessoa jurídica nunca morre. Portanto, a preocupação com o imposto de herança americano deixa de existir. Aí você iria para a jurisdição onde você abriu essa empresa. Geralmente Bahamas, BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, mas lá não tem imposto de herança. Lá você paga uma taxa fixa anual. Então, quando você migra de uma conta de pessoa física para a pessoa jurídica, essa preocupação com o imposto de herança americano deixa de existir. Ele não incide mais. Você falou paraísos fiscais, né? E aí muita gente remete, às vezes, a
coisa ilegal, não sei o quê. É totalmente legal ter uma conta nos paraísos fiscais, etc., ou não? Você tem a conta nos Estados Unidos, mas a empresa é no paraíso fiscal. No passado foi muito usado para, sim, pessoas que queriam fazer coisa errada, ilegal, ilícita, não declarado. Hoje não é mais o caso. Tanto não é que o Brasil mesmo, né, expediu uma lei no ano passado exatamente sobre isso. Se fosse ilegal, não existia uma lei falando sobre a tributação e como que isso deveria ser reportado. Então, desde que a empresa seja corretamente reportada, que os impostos sejam pagos no Brasil quando devidos, não tem absolutamente nada de errado, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, com o uso dessas offshores. Tá? Perfeito. Desses os paraísos fiscais, como BVI, Bahamas, são os dois principais, né? Qual que é a diferença, assim? Por que eu abriria em BVI, por que eu abriria em Bahamas? Tem algumas peculiaridades em cada caso ou não? Então, são muito parecidos, a base da lei é muito parecida, mas a gente tem pequenas diferenças. Então, BVI tem a reputação um pouco melhor, não é uma diferença enorme, mas é um pouco melhor do que Bahamas, e tem os processos mais eficientes também no dia a dia. Então, é uma jurisdição um pouco mais avançada nesse sentido. Bahamas tem um pouco mais de sigilo, porque em BVI, desde o ano passado, a gente tem que... Existe uma base consultável dos diretores das empresas registradas lá. Não dos donos, mas sim dos diretores. E muitas pessoas preferem ter total confidencialidade, o que Bahamas ainda oferece nesse sentido. Então, por essa razão, algumas pessoas preferem Bahamas do que BVI. Então, Bahamas um pouco mais confidencial, BVI a reputação um pouco melhor e um pouco mais eficiente. Perfeito. Tá, então acho que a grande vantagem da offshore é não pagar o imposto de sucessão, que pode ser altíssimo nos Estados Unidos. Além desse benefício, há outras vantagens de se ter uma offshore? Bom, você consegue automatizar a sucessão. Da mesma forma que a gente falou da conta da pessoa física, que existe joint tenancy ou transfer on death, na offshore você também pode fazer ela em joint tenancy, numa cotitularidade, o que também automatiza a sucessão, porque você não quer ter também um inventário em BVI ou Bahamas, né, se não tivesse nenhum instrumento. E o transfer on death, o similar que a gente tem é o trust, ou o testamento, que os brasileiros também estão mais acostumados a falar. Entendi. E quando você indica um ou outro? O trust, ele evita o inventário completamente. Tá? Então, o trust ou a joint tenancy são os dois instrumentos na empresa que evitariam um processo de inventário. O testamento, ele ainda exige que um juiz dê lá uma canetada final para aquilo se tornar realidade, mas é mais rápido do que não ter nada. Tá? Então, na dúvida, se a pessoa não quer nenhum trust, nem a joint tenancy, pelo menos o testamento é recomendável. O trust a gente usa bastante para quando os dependentes são filhos menores de idade, ou quando é um casamento em separação total de bens, ou quando o dono dos recursos ainda não quer que os beneficiários saibam da existência dessa empresa, desses recursos. Então, ele dá mais controle à situação como um todo para quem é o dono dos recursos. Na joint tenancy, como é uma cotitularidade que nem uma conta corrente, todos ficam sabendo, todos têm que assinar e aceitar ser sócios, tá? Menores de idade, a gente tem uma dificuldade prática de assinar por si próprio, então na Astrid, por exemplo, nós não fazemos joint tenancy com menores de idade, só fazemos trust ou testamento. Então, a gente sempre, quando está discutindo com os clientes, a gente define o que seria potencialmente o melhor instrumento, e aí os advogados locais também dos clientes muitas vezes dão a sua opinião nessa hora. Perfeito. Então você falou de não pagar imposto, de facilitar na sucessão. Tem mais algum outro benefício de ter uma offshore, uma empresa? Proteção patrimonial é mais um nível de proteção, né? Obviamente, quando a pessoa tira o recurso do país e investe no exterior, ela já tem uma proteção aí da barreira geográfica. Quando ela coloca numa pessoa jurídica, ela tem uma segunda barreira de proteção em se tratando de uma offshore opaca, que é uma mudança que teve esse ano, mas até ano passado eram todas assim. Você reportava no seu imposto de renda cotas daquela empresa. Aquela empresa você pode investir 100 mil e amanhã ela tem 1 milhão. Isso não aparecia até hoje no imposto de renda e por isso você tem uma proteção maior. Tá? E é mais uma barreira, né? Porque uma coisa é eu ser dono dos ativos lá de fora, outra coisa é ter participação de uma empresa e essa empresa ter os ativos lá. Então, para ter acesso a esses ativos, tem que passar pela empresa que às vezes tem BVI, enfim, digamos que é mais difícil o acesso. É né? verdade. Tá. E além desses benefícios, tem mais algum outro que você... Proteção patrimonial, automatizar a sucessão e economia tributária. Esses são os 3 grandes benefícios, né? O sigilo como um todo entra também na linha da proteção patrimonial. A privacidade. A privacidade, né? Exato. Muita gente às vezes não gosta de ter na pessoa física os ativos, Exato. ter uma empresa. Então é uma maneira de
ter uma privacidade em relação ao patrimônio dela, né? E a gente tem dentro da offshore opaca ainda o diferimento da tributação da variação cambial no Brasil. Porque até o ano passado, até 2023 no Brasil, você ainda não pagava imposto de renda sobre os lucros até que os lucros fossem distribuídos. Isso acabou. Agora, ao final de cada ano, vai haver uma tributação do imposto de renda. Mas se você está com a offshore opaca e não na pessoa física ou na transparente, que é igual, você ainda não paga imposto sobre a variação cambial. Então, se o dólar continua subindo, você vai pagar um ganho sobre o valor de face em dólar, mas não variação cambial ainda. Entendi. Que antes o grande benefício, um dos maiores, digamos assim, era a questão da tributação, né? Que você tinha um diferimento fiscal que meio que eliminou. Mas mesmo assim, com essa nova regra, na opaca ainda tem esse benefício da variação do dólar que quem constitui uma offshore pode se beneficiar disso, né? Exatamente. E aí aqui é um outro ponto, que muito fala, então offshore deve ser só para clientes hiper bilionários, que nem o Paulo Guedes falou que tem offshore. Se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro, para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. É isso mesmo. Quanto que precisa ter de volume para justificar uma offshore, mais ou menos? Qual que é o custo de criação, de manutenção, que eu acho que tem tudo a ver? Então, até pouco tempo, né, se falava que tinha que ter um investimento de pelo menos $500 mil para fazer sentido uma offshore. Na Astrid, a gente automatizou muito os processos, tanto de abertura quanto de manutenção dessa estrutura, o que nos permitiu trazer o preço para baixo, significativamente. Então, hoje a gente cobra $1.350 para abrir essa empresa e $1.500 por ano para manter com todas as taxas, contabilidade, emissão do balanço no final do ano. Então, a gente faz uma conta aí de que $150 mil para cima de investimento já faria sentido a estrutura da offshore. Que daí representa menos de 1%. Exatamente, para não custar mais do que 1%. Tá, e isso para offshore. Daí você citou duas soluções, né? O Joint Tenancy e a Trust. Seria os mesmos custos ou não? Boa são pergunta. diferentes? A Joint Tenancy é o mesmo custo de $1.350 porque ela é como se fosse no contrato social da empresa offshore. O Trust é um documento à parte, então ele tem um custo à parte, mas é apenas um custo para confecção daquele contrato, de sucessão, que são $1.500. E ele não tem um custo de manutenção anual, quando o trustee é o próprio cliente. O trustee é quem administra os bens do trust em benefício dos futuros herdeiros, tá? Então, o próprio cliente, dono dos recursos, pode ter essa posição e aí você não tem um custo de manutenção. Da casa em Miami, em, sei lá, Nova York, até mesmo na Europa, e aí e coloca na pessoa física. Na pessoa física também tem esse imposto de sucessão, certo? Exatamente. E aí pode colocar esses bens imóveis dentro da offshore ou teria que criar uma outra estrutura que é um outro tipo de negócio, etc? Então, geralmente a gente pode usar a mesma offshore para investir num imóvel nos Estados Unidos. A única exceção é se é um imóvel que você vai alugar, que pretende tirar aqueles lucros do dia a dia da empresa, aí a gente precisaria de uma estrutura separada. Via de regra, aquela pessoa que compra um imóvel para uso pessoal, vai fazer um Airbnb de vez em quando, dificilmente isso vai dar lucro, a gente bota uma empresa americana abaixo da offshore e você consegue usar a mesma offshore para proteger o imposto de herança, porque senão teria. Vai ser o ativo da offshore. Exato. Então, você pode pegar a parte dos recursos financeiros, compra aquele imóvel, pega um financiamento imobiliário, de repente, e coloca numa LLC, que é a limitada americana, que a gente constitui também na Astrid, e ela fica, então, de titularidade da offshore. Quando a pessoa constitui uma offshore, ela consegue resgatar a hora que quiser, ou é uma vez por ano? Como que funciona isso? Consegue resgatar a qualquer momento, tanto aportar quanto reduzir capital na offshore é super tranquilo, é muito menos burocrático do que no Brasil. Isso não vai registrado em junta comercial, são documentos internos da empresa. Então, a gente faz geralmente no final do ano, em termos de documento. Em termos de imposto, o lucro da offshore, a partir desse ano, é tributado ao final de cada ano. Então, todo esse lucro pode sair a qualquer momento para a pessoa física, sem tributação adicional, mesmo se o câmbio flutuar. Então, isso é interessante também, que agora tem o nosso... É uma espécie de um come-cotas que se criou, né, em cima das offshores, de 15%. Porém, você pode depois distribuir ou durante o próprio ano sem uma tributação adicional, mesmo se o câmbio oscilar e estiver mais alto no momento da retirada, tá? Na redução do capital original investido, pode haver uma tributação de variação cambial. Mas isso também o dono da empresa pode controlar. Mandei um câmbio de 4,8, agora eu vou esperar um pouquinho para reduzir, então, num câmbio parecido, e aí não teria tributação. Se houver ganho cambial, tem mais 15% também no capital original, só. Entendi. Não no lucro apurado ou no resultado apurado todo ano. Tem que ver qual que é
qual que é a origem. Qual cestinha você vai tirar. Qual cestinha você vai tirar. E o Brasil não exige que seja de uma cestinha ou da outra. Tá. Até no Perguntas e Respostas no final do ano, eles disseram que deveria estar registrado na ata lá societária de onde veio o recurso, mas não diz nem se é um lucro de antes de 24, depois, ou se é capital. Então, a gente ajuda o cliente a escolher a cestinha que faz mais sentido no momento. Hoje, então, eu tenho na pessoa física X mil dólares, constitui empresa. Como que eu faço essa transferência, né, da pessoa física para offshore? Ano passado, essa transferência podia ser feita sem nenhuma tributação. Isso mudou também na lei das offshores esse ano, e você pode fazer ainda sem nenhuma tributação, desde que ou não tenha ganho não realizado ali dentro acumulado, né? Então, digamos que você investiu 100 mil e hoje você tem 120 mil ainda sem resgatar. Essa variação de 20 mil para uma offshore opaca teria tributação de 15%. E aí você precisaria escolher uma transparente, que é assunto para outro momento, mas dá para fazer sem tributo, só tendo esse cuidado de escolher uma offshore transparente. Se a variação for pouca ou tiver por acaso caído a carteira, aí você pode transferir para uma offshore opaca sem nenhum problema. Entendi. Daí um pouco dessa opaca e transparente, geralmente as pessoas têm ido mais para opaca do que para transparente, né? Pelo sigilo, né, pela privacidade, não nem sigilo, mas pela privacidade da natureza dos investimentos, porque tem ainda diferimento de variação cambial, você pode abater despesas, que na pessoa física e na transparente não pode, e pode abater prejuízos por mais de um ano no futuro. Então existem vantagens aí importantes, apesar do come cotas, né, que é a grande discussão da tributação do não realizado. Boa. E um ponto bem polêmico nisso, aí ele falou, mas a transparente eu só vou pagar imposto quando eu vender. E na opaca eu teria que pagar todo ano 15%, independente se eu estiver vendo ou não, que às vezes, imagina que eu tive lucro, não tive lucro, tipo, o ativo valorizou não sei quantos por cento, daí me pega os 15% e daí no ano seguinte desaba, ou seja, eu paguei um imposto que, enfim, antecipei. É de fato que na opaca sempre eu vou ter que pagar esses 15%? Não, esse sempre não existe, tá? É possível que isso aconteça, é a intenção da Receita Federal, mas não é a forma que a lei foi escrita. Então, a lei das offshores fala para a gente seguir a lei contábil. A lei contábil dá opção para a empresa, dependendo da natureza do investimento, registrar isso no resultado ou não. Se registrar no resultado, teria 15%. Se não registrar no resultado, não teria. Então, tem muita discussão em torno disso. Tem advogados, escritórios grandes aqui no Brasil se posicionando no sentido de que não precisaria registrar no resultado, e a Receita se posicionando fortemente em perguntas e respostas, principalmente de que teria que registrar no resultado e que vai haver fiscalização. Eu acredito que até o final desse ano, de 2024, a gente vai ver muita evolução nesse sentido. Mas o que eu digo para os meus clientes? Se for esse o caso, a posição da Receita é a que a gente vai seguir, a posição mais conservadora, ninguém quer ter dor de cabeça, e haveria, então, o come cotas da offshore, que é o que é. É que nem quando você investe aqui nos fundos no Brasil. Você tem um come cotas em maio e novembro de 15%, né? Então, é a mesma coisa que a Receita quis fazer, só que anual. Se isso acontecer, você depois vai distribuir esse valor sem nenhuma tributação de variação cambial. Então, apesar de ter antecipado, o câmbio pode ir a 8 quando você tirar o dinheiro, que não vai ter mais tributação. Agora, pensa o oposto, esse exemplo de quando cai a carteira. Quando desvaloriza, você vai poder também deduzir essa despesa. Então, a sua receita de juros daquele ano não vai ser tributada, se a perda for maior. Dividendos já tem a retenção na fonte, então a gente não se preocupa tanto. E talvez outros ganhos realizados na carteira. Então, vai acompanhar a flutuação para o bem ou para o mal. Ou é uma despesa que você vai poder abater de outras receitas, ou vai ser um ganho, uma valorização, que vai ter o come cotas aí de 15%. Tá, perfeito. E a Astrid hoje atende a offshore, que investe no mercado americano, nos ativos americanos. Mas eu consigo também, se eu quiser investir em ativos situados em outros países, você também faria essa questão ou não? Tem que ser só ativo americano mesmo? Sim, a gente atende na Astrid bancos com os quais a gente está conectado nos Estados Unidos, independente da natureza dos ativos, tá? Então, nós conectamos com a Evelyn, nós conectamos com a Pershing, que é usada pela XP, pelo BTG e uma série de outros bancos também nos Estados Unidos. Então, a premissa da Astrid é essa, para que a gente consiga atender e atender a esse custo tão inferior. A automação da contabilidade é uma premissa necessária, entendeu? Independente se está situado na Irlanda. Porque Independente. a gente fala dos ETFs irlandeses, que seria uma solução para, às vezes, para investir lá fora, que lá na Irlanda também não tem imposto de sucessão. E uma vantagem dos ETFs irlandeses é que tem ETFs que acumulam os próprios dividendos e não distribuem.
e aí vira mais uma bola de neve e tem um benefício do diferimento fiscal lá. Sim. Claro que lá a taxa de administração é um pouco mais alta do que os ETFs americanos, tem menos opções, mas muita gente às vezes acaba até optando pela offshore e investir pela offshore em ativos irlandeses, etc. Tudo mais. Os clientes têm aplicado nisso ou não? Está muito novo essa questão dos ETFs irlandeses? Ainda está novo, tá? Eu vejo clientes mais sofisticados que já começaram, mas ainda não é a grande parte, não. A grande parte prefere investir nos Estados Unidos, prefere investir em títulos do Tesouro, prefere ações de grandes empresas americanas. Esse continua sendo ainda uma parte. Tá, perfeito. E como se enxerga daqui para frente essa questão do offshore? Cada vez mais vai ter uma demanda mais forte por isso, que eu vejo cada vez mais a galera está investindo mais, dolarizando mais. Exato. Antes tinha muito home bias, tipo, menos de 2% estava fora do país. Hoje as pessoas estão colocando 5, 10, 20%. Na minha carteira eu estou colocando acho que uns 40, 45%. E o pessoal acha que eu sou arrojado. Mas não, quem é arrojado é os caras que estão numa moeda mais fraca aqui, etc. É verdade, é verdade. Então, e você vê que tá tendo um movimento forte para... E aí a offshore eu acho que é um ótimo instrumento para se proteger e dolarizar, né? A gente vê muito movimento hoje. Eu estou vendo principalmente clientes acima de 200 a 300 mil dólares, tá? Isso mudou um pouquinho. Até o ano passado, eu tinha aí o cliente já de 100, 120 que já estava interessado no assunto. Agora, geralmente é um cliente um pouquinho maior. Mas não chega a ser um cliente tão grande como era no passado recente aí de 500 mil ou mais. A gente vê, obviamente, um volume muito maior de contas de pessoa física. Se não me engano, a gente fala aí de 10 milhões de brasileiros que já têm conta de pessoa física lá com algum investimento. E são 300 a 400 mil potenciais brasileiros com offshore. Então é um universo muito menor, sem dúvida. E um motivo pelo qual a gente vai começar a atender pessoas físicas também na Astrid. Com essa mudança de lei, a gente teve muita procura para automatizar a contabilidade da pessoa física, o reporte no Brasil, o cálculo dos impostos. Então, a gente também vai começar, no segundo semestre, vai ter mais novidade aí no ar. Que bacana. Agora falando da Astrid, que eu vi que meio que vocês estão revolucionando esse mercado de offshore, porque antes era muito custoso. Né? E vocês vieram com um custo bem abaixo do que é praticado no mercado. E às vezes até no início fala assim, pô, será que o serviço é bom, etc. Como que vocês conseguem ter um custo tão baixo perante os concorrentes e entregar um valor que eu acho até melhor? Porque quando você automatiza as coisas, a chance do ser humano errar é menor, enfim. E sobra tempo para a gente atender, né? Exatamente. Mas só para vocês saberem, a Astrid começou ali no final de 2020, faz bastante tempo, né? Eu comecei com 2 sócios de tecnologia, eu trabalho nessa área há 29 anos, mas eu procurava como escalar isso sem cair a qualidade do serviço, né? Porque esse é o grande desafio. O volume, geralmente, no trabalho feito à mão, gera queda de qualidade, e isso eu não queria permitir de forma alguma. Então, o segredo foi a automação. Então, ali a gente começou a criar um código que reflete a forma como a gente faz o trabalho manualmente. Então, por isso a premissa de ter que conectar com bancos para receber o dado de lá e não um extrato que vem no PDF, no e-mail do cliente, que você tem que salvar, você tem que depois redigitar o dado, chance de erro é alta, e gerar aquele relatório e alguém tem que revisar. Então a gente criou o código, revisou o código e hoje uma contabilidade da Astrid sai em 30 segundos comparado com 8 horas de uma pessoa fazendo. Então só daí, quando eu digo que a gente automatizou os processos, a gente automatizou daqui para dentro. E a abertura da empresa também. Todo o processo de cadastro é feito por uma ferramenta britânica conectada com a nossa. Então isso acelera muito, enquanto que os escritórios tradicionais eles têm que fazer uma pesquisa global, manual, para fazer todo o processo de compliance interno, né, de aquisição, aceitação de um cliente. Então, desde a entrada do cliente até o dia a dia da manutenção da empresa, os nossos processos foram automatizados. Perfeito. Hoje, quanto tempo leva para eu abrir uma conta offshore? A gente abre a empresa até 24 horas em BVI, depois de aprovado o cadastro de todos os sócios, e em Bahamas até 5 dias. A conta no banco demora aí mais 5 dias, dependendo do banco, tá? Então, coisa de 2 rápido. semaninhas no máximo. Você está com uma empresa aberta, com a conta aberta, exatamente. Que legal. E outra coisa, acho que o legal da Astrid é não só a agilidade, mas também o portal que o cliente tem, que está tudo muito fácil de buscar o que precisa, né? Isso não é um negócio que telefonar para alguém, mandar um e-mail, não. Você tem o seu login e senha e meio que você consegue buscar tudo. Exatamente. Eu vi isso de um banker em 2016. Ele falou, meu sonho para os meus clientes era que tivesse ele falava até uma pastinha, era papel na cabeça dele na época, uma pastinha que tenha tudo que se refere a essa empresa. Então, quando a gente criou o portal, foi pensando nesse pedido. Então, eu trabalhando nisso, vendo o que os clientes precisam, né, de Brasil, de Estados Unidos e onde fica a offshore, a ideia do portal foi justamente essa, dar um acesso, uma transparência
e a facilidade de acessar de qualquer lugar. Excelente. E eu vi que a Trade então faz toda a parte burocrática da contabilidade, que a gente não precisa fazer nada. E também aqui no Brasil a gente precisa fazer aquela declaração do DCBE uma vez por ano, quem tem acima de $1 milhão. Isso. E como que a Trade ajuda nisso? Então, a gente libera um modelo exato para cada cliente. Então, com o nome da empresa do cliente, a DCBE ali, os valores estão em dólares, mas se tem empresa embaixo ou não, a gente tem toda essa informação e o modelo é disponibilizado para o cliente copiar e colar e fazer a entrega da DCBE dele. Tá? E no imposto de renda, a gente faz a mesma coisa. Para 2024 vão ser novas fichas, a gente ainda não sabe quais são, mas a gente também libera um modelo para facilitar o reporte para os clientes. Para o cliente final, então, o único trabalho que ele vai ter é que nem ele pegar, investe em CDB no Tesouro, ele pega o informe da corretora e dá o Ctrl+C e Ctrl+V na declaração. Exatamente. Na parte offshore, a Trade vai dar meio que um informe, os documentos, que vai dar Ctrl+C e Ctrl+V na declaração. Então é muito simples, muito prático. Até é mais simples do que na pessoa física, que na pessoa física é ativo por ativo. Na offshore é uma linha só. Né? Por isso que a gente falou que vai atender a pessoa física também, porque agora a gente tem compensação de prejuízos na pessoa física, tem fichas novas que ninguém conhece ainda. Como a gente é do ramo, vai ficar muito mais fácil para a gente liberar. Mas uma offshore é muito mais fácil declarar do que uma pessoa física, certo? Porque não, o PAC é uma linha só. Né? E na pessoa física ele tem 30, 40 ativos. Ativo por ativo. E sabe que pouca gente faz isso, né? Agora que teve essa possibilidade de atualizar os ativos, de fazer a ABEX, a gente ajudou uma série de clientes e muitos tinham lá conta na Avenue e não botavam os ativos. Tudo. Conta no banco XYZ e não botavam os ativos. Então, isso é um problema também, né, da forma de reporte. As multas são de obrigação acessória e tal, mas o controle fica muito mais difícil você demonstrar depois uma fiscalização, né? Perfeito. O que era aquela linha. Excelente. Bom, eu passei, acho que agora eu comprei tudo. Bom, essa parte dos investimentos no exterior estou bem dividido. Mas uma coisa é fato, não tem como essa parcela minha fora do país eu investir em ETFs americanos via pessoa física. O imposto de sucessão vai ser altíssimo. E aí eu tenho 2 ou 3 opções. Uma seria abrir offshore, que foi apresentada nesse vídeo com todos os benefícios citados. E o único ponto contra, apesar de ter reduzido bastante, seria o custo em si. A outra opção seria investir em ETFs irlandeses, que também resolvem a minha maior preocupação, que é o imposto de sucessão lá fora. Na Irlanda, diferente dos Estados Unidos, que pode chegar até 40%, lá não tem esse imposto. E além disso, tem alguns outros detalhes bem interessantes. Nos ETFs irlandeses também tem um imposto retido na fonte sobre os dividendos. No entanto, é um pouco diferente dos ETFs americanos. Enquanto esses últimos são tributados 30% na fonte sobre os dividendos, independente se a empresa é americana ou não, nos ETFs irlandeses eu tenho o benefício de ser tributado apenas 15% sobre os dividendos das empresas de origem americana. Sabendo que os Estados Unidos têm um peso super relevante no índice global, é bem interessante esse benefício. Além disso, lá na Irlanda, diferente dos Estados Unidos, há a opção de investir em ETFs de acumulação. Ou seja, o ETF, ao invés de distribuir os dividendos, que eu nem preciso e nem quero, porque toda vez eu tenho que pagar imposto, nesses ETFs de acumulação, os dividendos são reinvestidos no próprio ETF. Com isso, tem esse benefício do diferimento fiscal, que eu só vou ter que pagar imposto de renda quando eu vender. Até lá, vai acumulando que nem uma bola de neve. E como minha ideia é manter essa posição fora do país por longo prazo e não mexer nela, é um baita benefício. O ponto contra é que lá na Irlanda tem poucas opções de ETFs e o custo dos ETFs tende a ser um pouco maior. No entanto, colocando tudo na balança, todos os benefícios citados, acho que mais que compensa. Mas para mim mesmo, acho que o grande benefício é não ter o imposto de sucessão na Irlanda e não precisar ter o custo de manutenção de uma offshore. Claro que eu não teria outros benefícios como privacidade, proteção patrimonial, entre outros citados nesse vídeo, como se eu tivesse uma offshore. E aí, a terceira opção seria a união das duas primeiras. Ter uma offshore e aplicar em ETFs irlandeses através dessa estrutura. No entanto, o grande empecilho é o acesso aos ETFs irlandeses. Esses ativos não é tão fácil de acessar como os ativos americanos, como em qualquer banco e instituição, você já consegue ter acesso através de uma conta global. ETF irlandês é muito restrito. E quando você consegue ter acesso, a questão do controle de burocracia do imposto de renda não é nada amigável. Ainda não tem uma plataforma focada nos brasileiros para ter acesso a esse tipo de investimento. Diz a lenda que muito em breve essas maiores plataformas focadas nos brasileiros que hoje dão acesso aos ativos americanos também vão disponibilizar o acesso aos ativos irlandeses.
Por isso que estou meio no stand-by aqui, nesse dilema de saber ainda qual caminho eu vou seguir. Mas uma coisa é fato, independente disso tudo, já coloquei aqui pra mim que em 2025 eu vou ter que tomar essa decisão. Essa parcela que eu quero ter uma exposição internacional, quero que de fato seja dolarizada e fora do país. Não quero correr o risco do Brasil nessa parcela dos meus investimentos. E, enquanto isso, sei que não é a melhor solução possível, porque meus investimentos vão estar aqui no Brasil, mas só para segurar as pontas, para a minha exposição global em ações, eu vou no ETF WRLD11 da Investo, que replica o ETF americano famosíssimo VT da Vanguard, que engloba mais de 9 mil empresas do mundo inteiro, pequenas, médias, grandes, de países desenvolvidos, emergentes, etc. Sei que vou ter que pagar 2 taxas de administração, uma do ETF lá de fora, de 0,07% ao ano, mais do ETF aqui do Brasil, que tem um custo de 0,3% ao ano. A outra posição que vou ter lá fora é o ouro, que também acompanha o dólar. E nesse caso eu vou de BDR da ETF da BlackRock, o BL39, que acompanha o iShares Gold Trust, com uma taxa de administração de 0,25. Custo bem menor que se eu aplicasse um ETF aqui normal, que pagaria tanto essa taxa quanto uma taxa de administração aqui no Brasil. Vale ressaltar que BDR de ETF também tem um custo que é um percentual dos dividendos, mas nesse caso específico que é o ouro, ele não paga dividendos, então não vai ter esse custo. Com isso, colocando tudo na mesa, para minha posição temporária em ouro, investindo aqui do Brasil, faz muito mais sentido BDR de ETF do que o ETF em si. 2025 tomarei a decisão de qual caminho eu vou seguir para ter essa minha parcela internacional e assim que tiver claro esse caminho, liquidarei esses ativos, mandarei para fora em dólares, saindo de fato do risco país. Essa aqui tá ruim. Ah, mas tá certo. Meu marido trabalha na faculdade. Se ele não for confiar nele, não confia mais ninguém. Tem tudo a ver com a minha série ainda, que minha série é aplicar em ETF e em índice. E desencanar de comprar qual que vai ser a ação que vai bombar, fundo imobiliário. Ele tentou isso, aí que a gente se ferrou, entendeu? O Kraft despencou, eu não lembrava agora as outras, tiveram mais umas. Disney não, mas também não ganhou muita coisa. Então essa aqui ferrando. E daí tem tudo a ver com a minha série aqui, Fechou porque bem. eu tô fazendo essa mudança de ficar só na gestão passiva, só que eu não sou tão agressivo pra ter só Tudo. Então, e ainda eu prefiro aplicar no mundo inteiro, porque eu não sei se os Estados Unidos vai continuar sendo a bola da lei.